Sextou no Galo com o Fred, cada vez mais próximo. Camisa 7 está aguardando o jogador que acertou a rescisão contratual ontem com o Fenerbahçe, time da Turquia, e agora caminho livre para o acerto dele com o Galo. Paulo Brax, que é o vice-presidente de futebol do Galo, trabalhou firme e forte aí nos últimos meses para conseguir essa negociação. Muito complexa, difícil, porque o Fred é um ídolo por lá, o treinador do Fenerbahçe gosta demais dele, não queria liberá-lo, mas aí pesou também a vontade do jogador e o Atlético muito entusiasmado com essa situação dele poder retornar. E aí ficou tudo certo para a vinda dele e o Galo não vai precisar pagar imediatamente. O clube, por meio do Paulo Brax, negociou para os pagamentos a partir de 2027. O valor acordado de 2,5 milhões de euros, com metas também de contrato, os bônus podendo chegar a esse valor. O Galo vai ter o Fred por 3 temporadas e meia, pelo menos a princípio, até o fim de 2029. Se ele atingir metas, esse contrato será prorrogado. A cereja do bolo do Galo nessa janela, Fred, é aguardado já no início da próxima semana. É a cereja do bolo do Atlético, o Fred. A novela se encerrou. Aliás, você concorda que é a cereja do bolo, que é um jogador que vem para subir, elevar o patamar do Atlético? Eu espero, para o bem do Atlético, que seja a cereja do bolo. O Fred, ele não vai ser, e é bom até o torcedor ficar ciente disso, ele não vai ser, por exemplo, um Hulk, que é o cara definidor. Que é o cara que vai ser a solução para a falta de qualidade do ataque do Atlético. O ataque do Atlético é um ataque de raiva no torcedor. Eu já falei aqui, inclusive, até sobre alguns jogadores fazendo uma análise individual. O Atlético é cheio de comum no ataque. É um monte de jogador comum. O Fred, ele tem uma qualidade para o meio-campo de dar um patamar diferente ao meio-campo do Atlético? Sim. O Fred é um cara que joga de segundo homem do meio-campo e poderia até dar uma adaptada para o bem do Atlético, jogar como armador ali, porque tem capacidade para isso. E o Atlético precisa de ter esse volume. O que me preocupa no Atlético é que o Atlético reforça o meio-campo, vai produzir mais, tem um Kevin Castanho também, mas essa bola vai chegar com qualidade para quem não tem qualidade lá na frente? É esse que é o grande problema. Acho que o Atlético está resolvendo uma solução no meio campo, mas precisa atacar a questão do ataque e não ficar contratando mais do mesmo. Agora, você não acha que talvez essa chegada do Fred possa aliviar um pouco a barra para um monte de jogador ali que está tendo que carregar o piano, ou carregar até mesmo uma responsabilidade que ele ainda não tem essa capacidade, ou que nem vai ter, e aí o Fred pode tomar isso para si, junto com outros líderes do elenco, mas o Fred chega hoje, Romano, ele é o jogador principal do elenco do Atlético em termos de carreira. Ah, não, sem dúvida. 2 Copas do Mundo no currículo, Manchester United, Shakhtar Donetsk, agora Fenerbahçe. É só você pegar o currículo dele. Ele ficou 6 temporadas no Manchester. É só você pegar o currículo dos jogadores do Atlético e o currículo dele. Não tem ninguém que jogou como o Fred, na carreira. E com longevidade na Europa, não. Tem jogador que bateu lá e voltou. Mas com longevidade, alguns que nem foram. Por exemplo, o Scarpa bateu, voltou. Mas não é num clube como o Manchester, por exemplo. Não, calma. O Lianco bateu, voltou. Mas você não tem um jogador é aquilo que eu disse, com a longevidade que teve ele jogando em clube que é prateleira de cima. Com esse estofo todo, né? O Manchester é um dos maiores campeões ingleses, não só na Inglaterra, como também na Europa. Ele jogou nesse clube. Então, assim, é um cara que chega com um nome muito grande. Pode tirar essa pressão? Pode. O que me preocupa não é tirar a pressão. Com pressão, sem pressão, se você não tiver qualidade, meu amigo, não vai resolver nada. É porque às vezes a pressão atrapalha, né? Não, ela atrapalha. Mas aí eu estou falando de qualidade. O Atlético não tem um cara que acerta a casinha. O Atlético não tem um atacante que faça diferença. E aí, o Atlético está, nesse momento, na posição que está no Campeonato Brasileiro, com uma vantagem na Copa Sul-Americana, graças ao seu técnico, Barba Domingues. E
está fazendo a limonada de acordo com o que ele recebeu. Se os limões não são de primeira linha, ele está conseguindo fazer o Atlético jogar. Isso é muito mérito dele. É a cereja do bolo do Galo nessa janela, viu, Cirilo? Não há qualquer dúvida que o Atlético está contratando um titular, né, Edu? Imagino que sim, né? Mas não é possível. Imagino que sim. O Fred chega para ser titular, pegar a camisa 7, né? Exato. E quando sair a escalação do jogo, tá lá o Fred, camisa 7, meia esquerda, provavelmente. Ele já jogou, ele já fez todas do meio de campo, né? É o que a gente pode chamar de todo campista, já foi primeiro volante, já foi segundo homem de meio de campo, terceiro. Tem jogado como esse jogador pelo lado esquerdo. Ótimo passe, boa bola longa, boa pressão na saída do adversário. É um jogador completo. É claro que já está ali com 33 anos, não vou esperar o Fred voando fisicamente, o Fred de 25 anos, de 26 anos, mas é muito acima da média. Para futebol brasileiro, acredito que vai acrescentar demais. Certamente vai ser a grande referência desse Atlético a partir do momento que for anunciado, que vestir a camisa do Galo, e chega num momento especial, né? Em que o Atlético está prestes, ou está com uma vantagem muito boa na Sul-Americana, de seguir na competição, está numa curva de recuperação no Campeonato Brasileiro, e tem no final do mês, início do próximo, o grande clássico da Copa do Brasil, e pode ter neste clássico, nesse confronto, um meio de campo mais robusto, com um primeiro volante novo, com um meia também recém-chegado, jogadores com mais qualidade, e aos poucos o Barba vai ganhando um elenco um pouco mais encorpado, que dá a ele a possibilidade até de querer jogar um pouco mais. Né? Um time que jogue mais com a bola, o que não é tanto a característica do Barba, e que tem dado certo o que ele tem planejado, a forma de jogar do Atlético do Eduardo Domingues. Mas você não tenha dúvida, Cirilo, é a grande contratação da temporada do Galo, é uma das grandes contratações da temporada do futebol brasileiro, e chega para acrescentar. A partir do momento que o Atlético anunciar o Fred, é com ele, Fred. É a contratação que o clube acertou em 100%. E agora é o atleta quem tem que dar a resposta. O Atlético está contratando um cara para aumentar a qualidade do elenco, né? A gente sempre falava quanto à necessidade de contratação de titulares, de caras para subir o nível. E após a saída do Hulk, e eu não quero comparar aqui o poder decisivo que o Hulk tinha e a história que ele construiu pelo Atlético, né? Mas estava faltando um jogador de linha, né? Um cara com identificação, primeiro. O Fred tem, sempre falou bem do clube, sempre teve por aqui. Sempre teve vontade, né? Que é importante. Você pode falar bem, Cláudio, quanto à vontade que o Fred teve. Sim. Para que esse acordo de fato fosse adiante, né? Determinante a vinda dele, né? Porque não era simples buscar um cara desse se ele não tivesse lá a vontade que o Fred tinha de vir, né? Exatamente. O Atlético trabalhou bem para viabilizar essa história e teve a vontade do cara também. Então você tá buscando identificação, um cara que tá afim de voltar, um cara que tem qualidade, um cara que vai subir o nível do time e um cara que tá bem fisicamente, né? Que tava à disposição do clube dele, que tava jogando. Assim, para mim o Atlético acerta em cheio, tá contratando um titular de excelente nível, um cara que teve períodos longos nos clubes em que ele jogou. Isso, faz uma diferença. Faz uma diferença danada, não é um cara que ficou pulando negociação o tempo inteiro, é um cara que na Ucrânia jogou muito tempo, na Inglaterra, no United jogou muito tempo, estava no Fenerbahçe desde 2023. Na seleção brasileira. A seleção brasileira também teve sequência no ciclo passado com o Tite. Pra mim, é um golaço do Atlético, cara. Acho que vai dar muito certo, depende do Fred, claro, depende de muita coisa. Futebol não dá pra prever futuro, mas pra mim é um acerto em cheio do Galo, Cláudio. De impacto, eu acredito que depois a contratação do Hulk é essa, né? No Galo. Sim. Depois do Hulk, de impacto, é essa do Fred, que já tá com esse compromisso aí mais longo com o Atlético, eu repito, até o fim de 2029. E aí, o torcedor quer saber, o Edu falou aí, ele vem pro Clássico. Pro Clássico é o seguinte, é só o nome dele tá no bid. Aí ele ganha condições legais de jogo, não só para a Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro assim também. Na Copa Sul-Americana, o Galo passando pelo Bragantino pode colocar, né, fazer mudanças na lista, e aí no caso Fred e Castanho serão esses atletas incluídos. Então vale para o Fred, vale para o Castanho, que está muito próximo de ser anunciado, Cirilo. O pessoal está preocupado, né, que ele está aqui e não anunciam ele, mas faltam só pequenos detalhes. Deu certo já a negociação do Castanho, ele vai jogar no Galo. tá demorando, correto, né, Cirilo? Tá demorando um anúncio, mas tá correto, já tá certo já essa história também. Vamos falar do Lianco, né, gente? Roberto, vamos lá, lesão séria, preocupou o clube internamente, tá? É papo aí pra, no mínimo, tá, gente? Jogando pra baixo, sendo otimista, tá?
jogando para baixo o tempo de recuperação, sendo otimista, ou seja, um tempo mais curto, papo aí de 6 semanas, cara. 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio. Então vocês já podem descartar completamente a presença do Lianco contra o Cruzeiro, e eu tenho certeza, vocês aí, 90% estava assistindo o jogo ontem, a primeira coisa que veio à cabeça quando o Lianco machucou, a primeira coisa que veio na minha cabeça, tá fora do Clássico. Eu pensei nisso. Falei, será que não vai jogar o Clássico de novo? Tá fora do Clássico, tá fora se o Galo passasse, porque também agora tem que ver se vai passar do Bragantino, porque o Vitor Hugo quem vai jogar. Mas se passar do Bragantino, vai ficar fora do jogo, fica fora das quartas de final, da Sul-Americana, de vários jogos do Brasileiro. Mas eu falo ontem, antes da gente saber assim da gravidade e tal, na hora que ele saiu mancando, aí eu falei, será que foi grave? Será que tá fora do Clássico e tal? O meu maior receio era esse, ontem. E hoje já vi que a coisa era mais séria do que eu poderia ter imaginado, né? E aí, Beto, é uma lesão que, como foi no mesmo pé do tendão de Aquiles, foi na parte esquerda, foi na perna esquerda, é uma lesão que quando ela estiver curada, há o indício de ele voltar, e quando voltar ele ainda conviver com algumas dores crônicas ali no local. Não é uma lesão de cicatrização fácil, é uma lesão que incomoda atleta neste nível, jogador de futebol, que tá o tempo inteiro ali, né? Então, cara, é uma lesão em que a gente jogar para baixo, sendo muito otimista, o Lianco recuperou bem demais. E vamos lembrar, hein? O Lianco recuperou do tendão de Aquiles 1 mês e meio antes, voltou antes do prazo. O Lianco é um cara que ele se entrega, assim como ele entrega no campo, das duas proporções, né? Que ele entrega no campo, tem hora que ele entrega a favor e tem hora que ele entrega contra, né? Enfim, no departamento médico, ele é um cara que leva muito a sério o tratamento. Ele é um cara que vive ali mesmo a recuperação. Então, ele é um cara que ele foca bastante. Tanto é que o tendão de Aquiles dele ele recuperou em prazo recorde. Mas sendo otimista, Beto, é papo de 1 mês e meio, 6 semanas, ele vai perder uma quantidade boa de jogo. Sabe por quê, gente? Porque hoje o Galo tá jogando em média um jogo a cada 3, 4 dias. 45 dias, ele vai perder uma quantidade boa de jogo, tá? Perder uma quantidade boa de jogo. Então, infelizmente, a lesão do Lianco não foi simples. Quando o Galo coloca lá que não vai ser necessária intervenção cirúrgica, você pode meio que comemorar, mas mesmo assim não foi simples não. É no mínimo 6 semanas. E aí aguardar a recuperação do jogador, né? Isso varia aí de cada organismo e tal. A gente sabe que o Lianco ele foca bastante em recuperação, ele é um cara muito focado ali nessa parte também. E vamos ver agora, né? Daqui umas 3 semanas a gente apura de novo para saber como é que tá a situação, porque esse tipo de notícia assim, Beto, ela vence cedo às vezes, sabe? Então é bom a gente sempre daqui 1 semana e meia, 2 semanas dar mais uma checada, depois mais 2 semanas dar mais uma checada, mas o prazo hoje que eu posso falar para vocês hoje é isso. O Lianco vinha se recuperando após essa pausa. A pausa foi claramente muito importante para ele recuperar também a confiança. Teve esse problema aí. E o Atlético tem um problema na zaga, né? No sistema defensivo a partir de agora. O Lianco estava bem em campo, estava com a cabeça boa. Sim. E tendo sequência, depois de uma lesão muito grave, uma cirurgia complicada. No momento em que ele se recupera, que estava bem fisicamente, aí é outra lesão esquisita, né? Essa que o zagueiro teve e um momento complicado, né? Porque o Vitão tá saindo do DM agora, mas até ontem o Atlético tinha mais jogador no DM, zagueiro no DM, do que disponível. Sim. Porque o Vitão ainda tava no DM até ontem. O Léo Duarte tá no DM. O Lianco foi pro DM. Aí tinha Juan e Vitor Hugo. Juan e Vitor Hugo, cara. O Atlético terminou o jogo só com 2 zagueiros à disposição ali, não tinha mais ninguém no banco de reserva. O que pode acontecer se o Barba quiser mais um zagueiro? É o Natanael, né? Que já jogou como zagueiro pela direita, a depender do adversário, do sistema tático do desenho, o Natanael tem sido o zagueiro da direita, e aí o Vitor Hugo iria para a esquerda. É que, quando utilizou esse sistema, era o Lianco que fazia o outro lado, e antes da Copa era o Alonso. Sim. Já era um zagueiro canhoto. Agora o Vitor Hugo é um zagueiro mais lento, né? Eu não sei se teria essa condição, mas enfim, problema mesmo pro Barba tentar resolver, e que o Léo Duarte se recupere o quanto antes, né? Que esteja disponível, porque vai precisar. Fala, massa, muito bom dia! Para quem acompanhou o vídeo até aqui, eu agradeço demais, tá? Muito obrigado. Peço o like de vocês aí nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido as notícias do Galão, né? O Fred chegando aí no Galo.
Pra quem tá chegando agora e não conhece o canal, seja bem-vindo, tá? Você que é atleticano ou atleticana aí, foi indicado por um amigo ou pelo YouTube, ou que se caiu aqui realmente de paraquedas, se inscreva, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like aí pra dar aquela força pro canal. Mas lembrando que esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galo, somente do Galão da Massa. Então você que é atleticano, tá no lugar certo, tá bom? Então já venha fazer parte da massa aqui nesse canal, se inscrevendo, tá? Só não esqueça de ativar o sininho de notificação. Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês aí, tá bom? Em relação ao que vem trazendo aqui neste vídeo. Sobre o Fred, situação do Fred, claro, que tá para chegar aqui no Galão da Massa. E também a situação do Lianco aí, né? Que vai ficar fora e a gente com decisão aí, né? Contra o Bragantino, mais o Grêmio. Então, deixa aí o seu comentário, o que você acha em relação a isso, que o Licano vai ficar um bom tempo fora de novo, né? Mas é melhor ficar fora do que perder ele de vez. Enfim, deixa aí o seu comentário, a gente quer saber, tá bom? Fiquem à vontade, esse canal aqui é de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela preferência, tamo junto, um forte abraço, massa, até o próximo vídeo, valeu!